Contrato de prestação de serviços ou prestação sem contrato? Contratações emergenciais, contratos retroativos e o famoso começou sem contrato. O barato de começar logo pode sair muito caro. Bem-vindos ao Letras Miúdas, porque contrato bom não grita, mas também não engana. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Letras Miúdas, o podcast que revela o que ninguém conta sobre contratos. Eu sou a Ilma, economista, e acredito que contrato não é só papel assinado, é confiança, estratégia e resultado. E aqui no Letras Miúdas, eu quero ajudar você a olhar para contratos com outros olhos, mais leves e mais inteligentes. E eu sou a Beatriz, advogada, e acredito que o contrato não precisa ser complicado. Aqui, nós queremos mostrar que entender cláusulas é mais fácil do que parece e pode fazer toda a diferença no dia a dia. Hoje a gente vai falar de uma cena muito comum, quando o serviço começa antes do contrato. Sabe aquela frase, faz aí que depois a gente acerta? Pois é, esse depois pode custar muito caro. E não é papo teórico. Esse é o tipo de prática que gera risco jurídico, financeiro e até reputacional. Vamos contar casos reais e dar dicas práticas de como evitar cair nessa armadilha. O Letras Miúdas é um podcast apoiado pelo IBRACONT, Instituto Brasileiro de Administração Contratual. Acesse o site Felice, ibraconte.com.br. O tema de hoje é contratações emergenciais, contratos retroativos e os famigerados serviços iniciados sem contrato. A verdade é que essa situação não acontece por acaso. As principais causas são pressa e pressão de prazo, quando o serviço precisa começar ontem, burocracia interna, que atrasa a formalização contratual, cultura organizacional, que normaliza o famoso depois regulariza. E vamos direto ao ponto, isso é um risco jurídico, financeiro e reputacional. Não é só questão de regularizar depois, é expor a empresa a passivos que poderiam ser evitados com governança. E ninguém mede o custo oculto disso. Pleitos milionários, auditorias negativas, desgastes de imagem e até responsabilização de gestores, além de abalar o relacionamento com o fornecedor. O barato de começar logo sai caríssimo depois. Então vamos para alguns exemplos. Imagina um hospital que precisa de manutenção urgente em um equipamento crítico de UTI. O fornecedor é chamado às pressas, executa o serviço e só depois percebe que não havia contrato assinado. A urgência pode até justificar, mas e se houver falha no serviço ou um acidente? Ou divergência de valores? Sem contrato, quem responde? Quem cobra o seguro? Quem é responsabilizado se o paciente sofre consequência por causa da falha? A empresa fica totalmente vulnerável, sem rede de proteção. Em outros setores, já vimos contratos retroativos gerarem divergências milionárias em medições. Só pelo fato de não formalizar antes, abre-se brecha para pagamentos indevidos. E aí, quando alguém questiona, já é tarde. Não há documento que comprove as condições originais. Outro exemplo comum é em contratos de obras civis. O empreiteiro começa a executar porque não pode parar a obra, mas depois o projeto sofre alterações. Sem contrato formal, quem garante que aquele aditivo faz sentido? O resultado: um pleito enorme, normalmente que culmina na judicialização, porque ninguém sabe qual era o escopo inicial. E nas áreas de tecnologia, então? Muitas vezes a empresa pede a instalação de um software com urgência, sem contrato, só para não perder a operação. Só que o fornecedor aproveita, cobra valores fora da média de mercado e trava a negociação futura. E vamos lembrar de um detalhe importante. Quando não há contrato formal, a memória das pessoas vira o contrato. É outra novela. Vai ter gente falando, eu falei que era assim, não, a gente combinou assado. Ou seja, vira um jogo de versões sem documento para provar. Isso custa dinheiro, confiança e tempo. Então, e quais são os riscos de começar um serviço sem contrato? Do ponto de vista jurídico, iniciar sem contrato é como construir em areia movediça. Não há cláusulas para definir responsabilidade, garantias, prazos.
seguros ou penalidades. E na prática já vimos casos em que fornecedores entraram com ações cobrando valores sem comprovação clara. Sem contrato, o juiz precisa decidir com base em indícios e testemunhas. A insegurança jurídica é total. Do ponto de vista financeiro, é uma bomba relógio. Serviços iniciados sem contrato provavelmente virarão pleitos quase automáticos. O fornecedor diz que executou, um cliente questiona escopo e a conta vai estourar. Em mineração, por exemplo, já acompanhamos contratos retroativos que geraram divergências milionárias em medições. O simples fato de não ter formalizado antes abriu brecha para pagamentos indevidos. E tem também o risco reputacional. Imagine uma auditoria descobrindo que a empresa tem 30% dos serviços iniciados sem contrato formal. Como explicar isso para acionistas, órgãos de controle ou mídia? Além da imagem, há impacto no compliance. Empresas sérias não podem conviver com a cultura do faz e depois a gente acerta. Isso mina a credibilidade, pode até fechar portas em financiamentos ou licitações. Eu mesma já presenciei projetos em que a falta de contrato inicial levou à paralisação completa de serviços. O fornecedor não tinha garantias, a empresa não tinha segurança jurídica e todos perderam. E eu já precisei intervir em negociações em que o contrato retroativo foi questionado por órgãos de controle. Qual foi o resultado disso? Os gestores foram responsabilizados, gerou desgaste e tudo isso poderia ter sido evitado com planejamento. Ilma, o que você acha que acontece tanto? A verdade é que esses casos acontecem por pressão de prazo, burocracia interna ou até a cultura organizacional, como já falamos lá no início. É o famoso, se não começarmos agora, vamos atrasar a operação. Só que ninguém mede o custo oculto. Multas, pleitos, auditorias negativas, desgastes da imagem. De novo, barato de começar logo, sai muito caro depois. Mas a gente pode mitigar isso. Mas como? É claro que emergência existe, mas não podem ser tratadas no improviso. Algumas boas práticas para evitar armadilhas são: planejamento aprovado contratualmente. Antecipe demandas críticas e evite deixar o contrato para a última hora. Outro exemplo são os contratos guarda-chuva. Instrumentos básicos já aprovados para cobrir situações emergenciais. Já vimos empresas criarem contratos guarda-chuva para emergências com cláusulas mínimas de segurança. Assim, em caso crítico, o fornecedor entra de forma regularizada e depois se detalha o escopo. Quer falar mais alguma, Bia? Quero sim, Ilma. Outras alternativas são elaborar uma carta de intenção, negociar previamente o que der para negociar, e tudo isso resguarda as responsabilidades das partes, enquanto o contrato completo é finalizado. Ter instrumentos de contratação emergencial, cláusulas padrão, já para situações críticas, gestão de risco integrada, registrar, justificar, acompanhar qualquer exceção com a anuência da alta gestão. O recado é simples. Começar sem contrato é um convite para o desastre. Se não for possível evitar, registre, formalize minimamente e não deixe passar em branco. Exatamente, Ilma. Mas também é importante dizer que emergências existem, mas precisam ser tratadas com governança e transparência. Dicas de ouro para fechar. Nunca normalize o retroativo. Tenha planos emergenciais de contratação. Faça uma gestão de risco alinhada com todos os departamentos envolvidos na gestão daquele contrato. E, para mim, a mais importante, já preveja no seu contrato como vai ser feita a gestão da mudança daquele escopo. Então, gostou do tema? Já viveu alguma situação de contrato retroativo ou serviço iniciado sem formalização? Conta pra gente! Ou ainda, se você quiser mandar dicas e sugestões, trocar ideias, envie um e-mail para letrasmiudascast@gmail.com. Obrigada por nos ouvir. E esse foi mais um episódio do Letras Miúdas. No próximo, a gente vai falar sobre medições de contratos. Assine, compartilhe e fique de olho, porque o contrato começa antes da assinatura. Ele começa na cultura da empresa. Letras Miúdas, porque contrato bom não grita, mas também não engana.